Bom, pessoal, a gente tem que dar continuidade, então, certo? A nossa aulinha de progressão aritmética, onde a gente falou um pouquinho sobre as sequências, e falar da progressão geométrica, outra queridinha dos vestibulares, e que tem caído bastante aí nos vestibulares de primeira fase da Unesp e da Unicamp, por exemplo. A progressão aritmética ela é uma sequência numérica onde cada elemento da PA, né, vai aumentando ou diminuindo seguindo uma razão constante baseada numa soma. Então, eu somo sempre o mesmo valor R, seja ele positivo ou negativo. A PG vai trabalhar com produto. Então, termo após termo da minha progressão geométrica, eu vou multiplicando por uma razão constante que a gente vai usar aqui a letra Q, certo? A letra Q, por dois motivos, né? Primeiro, porque a gente diferencia da letra R, utilizada em PA, e segundo, que para descobrir a razão entre dois, né, a razão presente numa PG, a gente tem que fazer o quociente entre dois termos. O seu, né, um número, um elemento dessa PG e o seu antecessor. Por exemplo, eu posso dividir A2 por A1 ou A7 por A6 e aí eu encontro essa razão, certo? Eu posso escrever aqui uma progressão, ó, como exemplo, tá? Simples. Vamos pegar uma progressão geométrica que comece pelo elemento, por exemplo, 2 e que tenha uma razão igual a 3. Próximo termo será o 6 vezes 3, o 18, vezes 3, 54, e poderia continuar isso, ó, 162 até onde eu quiser. Uma PG finita de 5 termos, como essa aqui, por exemplo, 2, 6, 18, 54, 162, eu posso explorar essa PG e estudar algumas coisas, algumas características dela, tal qual fizemos com PA. Quais são elas? Primeiro, eu tenho que saber calcular o termo geral, né? Utilizar o termo geral para calcular um elemento qualquer da minha PG. Esse termo geral agora, AN, será igual ao primeiro termo, A1, vezes o número de razões que eu tenho entre o termo que eu quero e o termo que eu tenho. Então, se eu quero um AN, uma posição genérica qualquer N, a partir do A1, eu faço vezes Q elevado a N menos 1. Elevado porque agora é vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q, até eu chegar no termo que eu quero, no elemento que eu quero. Professor, eu preciso trabalhar sempre a partir do primeiro? Não. De repente, meu filho, você pode conhecer o A3, você quer o A7. Opa, do A7 para o A3 são 4 razões. Vai ficar aqui, ó, 7 menos 3. Esse expoente da razão é sempre a diferença entre o termo que você quer e o termo que você tem, falando em posição deles. Certo? Outra coisa que a gente pode fazer é a média entre os termos. Só que PA a gente fazia média aritmética. PG a gente vai fazer média geométrica. Ela é um pouquinho diferente. Em vez de somar e dividir por 2, a gente vai multiplicar e tirar a raiz quadrada. Olha só, acompanha comigo aqui de cabeça. Ó. 2 vezes 18, 36. Raiz quadrada, 6. 6 vezes 54, 324. Raiz quadrada, 18. Do mesmo jeito que 2 vezes 162 também é 324. Olha o termo central, como é a raiz quadrada de 324. Ó. 18. Tá? Essa média também funciona, só que aqui é a média geométrica. O quadrado, né, a raiz quadrada do produto de dois termos. Terceiro, isso aqui não existe lá em PA, tá? Só em PG. Produto dos termos. Geralmente, exercícios que pedem produto dos termos pedem produto dos 3 primeiros termos, 5 primeiros termos, de poucos primeiros termos. Por quê? Se você vai multiplicar esses caras rapidinho por uma PG que normalmente já cresce de valor num ritmo mais acelerado, rapidinho você pode pegar um número muito grande, ficar com um resultado muito grande. Tá bom? Essa é um pouco mais rara de aparecer nas provas do vestibular, né? É o primeiro termo elevado a n, onde n é o número de elementos que você está fazendo o produto, vezes Q elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Tá bom? Meio complicadinho de trabalhar, uma fórmula um pouco mais difícil de você decorar, mas é bom saber porque tem alguns vestibulares que gostam dos detalhes, vocês sabem disso. Exemplo FUVEST, exemplo ITA. Tá? Bom, e a soma dos termos de uma PG. A soma dos termos também tinha lá em PA. Por que eu coloquei aqui duas fórmulas diferentes para a soma dos termos de uma PG? Porque a gente tem algumas PGs que são diferentes. Normalmente, as PGs que tem aqui, ó, um crescimento, uma razão positiva, maior do que 1, no caso aqui a razão que a gente utilizou foi o 3, você trabalha com a soma dos finitos termos. Você pega lá, eu quero somar 4 termos, eu quero somar 10 termos, eu quero somar 7 termos, e substitui na fórmula.
n é o número de termos que você está somando, A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Tá? Substitui os seus valores, chega no resultado. Repara que PG tem uma vantagem, a gente não precisa conhecer necessariamente o último termo que eu estou somando, eu só preciso do primeiro termo e da razão. São os dois personagens mais importantes que a gente tem aqui em PG, né? O A1 e o Q, eles aparecem em todas as fórmulas, tá bom? E claro, o N, que é o número de termos que você está multiplicando, no caso do produto, ou somando, no caso da soma. Agora, você tem uma classe de PG um pouquinho diferente, que são as PGs de infinitos termos, né? São PGs que convergem, a sua soma converge para um determinado valor. Que PGs são essas? São as PGs que têm a razão entre 0 e 1. Por exemplo, 0,1, 3 oitavos, 2 terços. Aqui eu coloquei uma PG de exemplo, onde o primeiro termo é o 4 e a razão vale meio. 4 vezes meio, 2. Vezes meio, 1. Vezes meio, meio. Vezes meio, 1 quarto. E assim por diante. Qual é a grande característica desse tipo de PG, que inclusive já incomoda geômetras lá da Grécia Antiga? A cada termo, você vai reduzindo o seu valor. E aí, a hora que eu somo todos eles, eu vou avançando um elemento e somando alguém menor. Avanço um elemento e somo alguém menor. Chega uma hora que você avança e soma um termo tão pequenininho que ele praticamente não altera o valor da soma. 0,5, 0,25, rapidinho, se a gente pegar aqui, né, mais uns 10 termos, a gente vai ter 1 sobre 1024, 1 sobre 2048, são números muito pequenos. Números que começam lá na terceira, quarta casa decimal depois da vírgula, 0,000. Ou seja, quando eu chegar nesses termos, eu posso pegar os próximos 100, que o valor da minha soma praticamente não vai alterar. Ela já vai estar bem próxima de um determinado valor. Qual? Soma dos infinitos termos. A1 sobre 1 menos Q. Nesse caso aqui, 4 sobre 1 menos meio é 4 dividido por meio, que dá 8. Ó, 4 mais 2 mais 1 já dá 7. 7,5, 7,75. Eu vou começar a acumular as parcelas aqui. Rapidinho a gente chega em 7,99 e já vai estar bem próximo desse 8. Por isso que para infinitos termos, a gente fala em convergir a soma para um determinado valor, que você nunca vai alcançar. Você pode pegar 1 milhão de... Isso que é lindo na matemática, né? Você pode pegar 1 milhão de elementos aqui. Isso a gente fala em infinitos. 1 milhão. 7,99999. Mas você nunca vai chegar no 8. Brilhante a matemática, não é? Galera, para você que está assistindo e se é um aluno do presencial do CPD ou aluno do online do CPD, a gente vai ter um encontro para discutir os exercícios. Tá bom? Se você não é ainda, vem para esse time aí. Tchau, até mais, pessoal.